Esse trabalho abordará a produção de etanol a partir da mandioca, focando no processo de destilação. A produção de etanol por fermentação de substratos amiláceos vem sendo objetivo de grandes pesquisas, pois representam opções muito viáveis e baratas para este fim. Apesar do mundo inteiro usar o milho e a cana-de-açúcar como matérias-primas para a produção de etanol, a mandioca vem possuindo um desempenho muito melhor quando comparada à cana, em relação à produtividade por tonelada na fabricação de etanol. A mandioca é um tubérculo considerado eficiente produtor de carboidrato, sendo cultivado em diferentes condições climáticas e oferece grande oportunidade para seu melhoramento genético. Entre os processos da produção de etanol, ocorre a destilação, um processo físico de separação dos diversos componentes de uma mistura, através da diferença do valor de ebulição dos mesmos. Nessa etapa, os líquidos são fracionados, de acordo com a volatilidade, sendo que os mais voláteis e, consequentemente, com os pontos de ebulição menor, são primeiramente separados, e assim por diante, até o total da separação dos componentes. A produção de etanol se dá em 7 principais etapas. A primeira etapa é a recepção da mandioca na indústria, a segunda, a desintegração física, o terceiro, o preparo do mosto, o quarto, a sacrificação, seguida de fermentação. A sexta etapa, que será o foco desse trabalho, é a destilação, e a última etapa, a desidratação. A destilação, no seu conceito mais básico, é um método de separação de um líquido que está dissolvido em outro, numa mistura homogênea, que são líquidos miscíveis. A separação só é possível porque esses líquidos apresentam pontos de ebulição diferentes. Então, a destilação para a produção de etanol fundamenta-se na formação do mosto, em sua maior parte, por álcool etílico e dióxido de carbono, além de pequenas quantidades de substâncias voláteis. Essas substâncias, além de água, contêm diversos álcools, ésteres, aldeídos e ácidos, que na destilação começam a separar-se conforme seus pontos de ebulição. Então, os mais voláteis, conhecidos como os álcools de cabeça, iniciam todo o processo, seguindo-se de álcool etílico, álcool de mau gosto ou calda. E nesse processo de destilação, ocorre a ebulição do álcool com o intuito de separar esse de todas as outras substâncias fermentadas. Essa imagem aqui apresentada é um fluxograma de todos os processos já falados anteriormente, apresentando o seu produto final, o etanol de mandioca. Para que entendam melhor a explicação anterior sobre o processo de destilação, trazemos esse diagrama que funciona do seguinte modo. O mosto produzido a partir da mandioca ralada passa pela fermentação e assim são encontradas várias substâncias voláteis e fixas. O processo de destilação é desenvolvido em colunas de pratos ou bandejas contendo válvulas ou borbulhadores. As colunas de destilação podem ser divididas em 2 regiões distintas. A região localizada abaixo do prato de alimentação é conhecida como seção de exaustão ou seção de esgotamento, onde a vazão do líquido descendente se torna maior que o vapor ascendente, concentrando os elementos menos voláteis no líquido descendente. A coluna A trabalha com aproximadamente 22 bandejas, tendo por finalidade esgotar o álcool contido no vinho, saindo pela base como vinhaça. A flegma é retirada pelo topo dessa coluna com uma concentração de aproximadamente 50% em massa de álcool etílico. A outra região, localizada entre o prato de alimentação e o topo da coluna, é reconhecida como seção enriquecedora ou seção retificadora, onde a vazão de vapor ascendente é maior que o líquido descendente, fazendo com que esse vapor seja enriquecido dos componentes mais voláteis. A função da coluna de retificação B é proporcionar uma purificação e concentração do álcool, eliminando as substâncias originadas por reações paralelas no decorrer da fermentação. Agora a gente vai explicar como seria esse balanço de massa com tudo isso acontecendo numa indústria. O mosto fermentado, que agora já pode ser chamado de vinho, contém geralmente teores que variam de 8 a 11% de álcool, e no nosso exemplo 11%, e entra a uma temperatura de aproximadamente 90 graus.
O principal componente líquido do vinho é a água, que aparece em quantidades que podem variar de 85% a 95% em volume, no nosso exemplo, 85% de volume, e nessa coluna costuma-se empregar de 16 a 24 bandejas, quantidade que é suficiente para garantir um bom esgotamento do vinho e perdas muito baixas de etanol pela corrente de fundo conhecida como vinhaça. Então, tudo isso vai entrar com mais 4% de contaminantes e vão sair no flegma com 50% de etanol em massa e vão sair em vinhaça em torno de 0,02 de etanol. Essa segunda representação representa a coluna B, que vai estar recebendo aqueles 50% em massa de etanol. Quando ele é alimentado na base da coluna B, que possui em torno de 45 bandejas, a gente chega a alcançar concentrações de álcool hidratado, que é retirado pelo topo, próximas a 93% em massa de etanol. Então, isso já é o etanol de mandioca que está lá em cima da coluna B. Embaixo a gente tem a flegmassa, que chega com teores alcoólicos máximos de 0,02%. E esse produto de fundo da coluna B retorna à coluna A, sendo alimentada no topo da mesma, a fim de sofrer novamente todo o processo de esgotamento. Então, aquele resto, aquela flegmassa, acaba voltando e sofrendo de novo o processo. E lá em cima da coluna B, ali a gente tem os 93% de etanol. Visto que a produção de etanol é feita em larga escala, é interessante procurar novas formas, novas matérias-primas para abrir um leque, para ter variação. As colunas de destilação são os mais importantes equipamentos para a separação de uma mistura de líquidos miscíveis em seus componentes na indústria química e petroquímica. Por isso, este equipamento é o nosso de escolha. Essa separação é realizada aproveitando-se do fato dos elementos constituintes da mistura terem diferentes temperaturas de ebulição. De todos os processos, na destilação fracionada é que se obtém um maior enriquecimento do vapor produzido. Isso acontece em um equipamento chamado de coluna ou torre de fracionamento. Esta coluna é composta por pratos ou bandejas horizontais perfuradas.